E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, amigos, amigas torcedores de outros clubes, bem-vindos. Acabou agora lá no Beira-Rio, São Paulo 3, Internacional 3. Eu vou falar para vocês, me dá um misto de sensação, sim, juro, me dá um misto de sensação, porque eu acho que mais uma vez o empate foi heróico, né? Dentro das circunstâncias, dentro desse monte de desfalque, dentro de um time que começa o jogo só com moleque, um goleiro não está preparado, não está pronto. E o São Paulo conseguiu empatar em 3-3 com um adversário forte, né? O Internacional é um adversário forte. Esse é o lado bom. O sentimento de tristeza que me dá é assim, por causa de tudo que aconteceu nos últimos anos, e continua acontecendo, né, gente? Continua acontecendo. Não é que vamos jogar a culpa só nas outras gestões, que essa aqui também tem muita responsabilidade também. A gente vê nitidamente, por exemplo, que o São Paulo precisa de um goleiro. A gente sabe. O Jandrei era o goleiro titular do São Paulo, era o terceiro goleiro do Santos, e esse menino que entrou hoje era o terceiro goleiro até 2 meses atrás. O São Paulo precisa de goleiro. O treinador do São Paulo, que foi o maior goleiro da história do São Paulo, disse numa entrevista coletiva que precisa de goleiro, mas não tem dinheiro para contratar. O São Paulo não tem dinheiro para contratar o menino lá, o Galopo, lá do Benfield. Não tem dinheiro, está atrás de investidor, que não é um investidor árabe, que não é Fly Emirates, pelo amor de Deus, gente. Eles querem lá ver se alguém que já patrocina o São Paulo, as patrocinadoras do São Paulo, sim, dão uma grana para trazer jogador. Então a gente vê, a sensação de tristeza que me dá é assim, o único reforço que o São Paulo contratou jogou hoje como titular, e foi o Marcos Guilherme que a gente está acostumado a ver. Esforçado lá, que jogou de ala. Vai resolver o problema? Não vai resolver o problema. Então, não tem dinheiro para contratar goleiro. Está buscando investidor lá dentro para trazer um menino do Benfield, que ninguém conhece. Então, um monte de desfalque. O departamento médico que não recupera ninguém. Cadê o Alisson, gente? Cadê o Alisson? Cadê o Valse, que está aí 3 anos? Já tem uns 3, 4 meses que eu falei que o Valse estava pronto, já saiu do departamento médico, está fazendo o trabalho já para voltar. Cadê o Valse? Que zagueiro que promissor aí, que está aí quase 3 anos parado. Cadê o Valse? Então, me dá uma tristeza de você olhar para o São Paulo hoje e ver que a gente tem que comemorar um empate, o 10º empate no campeonato, que joga o São Paulo, deve estar em 12º, não sei. E tem ainda que tentar olhar o copo cheio e falar que os caras estão jogando no limite, vontade mais uma vez não faltou, os erros individuais, a falta de qualidade de alguns jogadores, a falta de experiência de muitos deles, né? Principalmente o Thiago Couto. E aí, a sensação de tristeza que me dá é assim, a gente não vai chegar onde? Onde é que a gente vai... com o que a gente pode sonhar no Campeonato Brasileiro? Esquece, né? Eu vou apagar o temporizador aqui, senão vão achar que eu estou fumando alguma coisa indevida. Então, você vê, nas quartas de final da Copa do Brasil, nas quartas de final da Sul-Americana, e o time com uma série de dificuldades, e hoje jogou o terceiro goleiro, que até 2 meses atrás era terceiro goleiro. Então, eu acho que a gente, eu procuro, nesse momento, assim, pelo menos para eu me sentir melhor, olhar as coisas boas, tentar olhar as coisas boas, porque a nossa realidade mesmo, a realidade do São Paulo é muito triste, é muito preocupante. Porque agora a gente está pagando o preço de tantas atrocidades que fizeram com o São Paulo. Hoje, na live que eu fiz no intervalo, um amigo falou assim, Barolo, Corinthians sem dinheiro está contratando. Uma hora essa conta chega, gente. Eu não sei se vai chegar para o Corinthians, porque eu não acompanho o dia a dia do Corinthians. Eu escuto falar, alguns amigos meus falam, amigos do canal comentam. A conta chegou para o São Paulo. Já há tempos que chegou, né? O que fizeram Leco, Raí e Pássaro, o que esses caras fizeram. E Aidar também, o próprio Casares. A gente não pode esquecer que o Casares comprou o Orejuela, que o Casares comprou o trator sem freio. A gente não pode esquecer isso também. Não tem inocente nessa história, entendeu, gente? Não é, na minha opinião, não tem inocente nessa história. Não tem bonzinho. E muito menos coitado. Não tem coitadinho nessa história. O São Paulo está pagando o preço. E hoje, mais uma vez, com o time. Olha a defesa do São Paulo hoje, que o Rogério teve que colocar em campo. Teve que colocar. Na primeira passagem do Rogério Ceni como treinador, o pior presidente da história, esse Leco Lazarento, destruiu o time do Rogério. E agora ele está vendo o time desfacelando na mão dele, como ele mesmo falou. Olha os jogadores que ele teve que colocar na defesa hoje. Rafinha de terceiro zagueiro, foi péssimo como terceiro zagueiro.
depois fez o lance do gol, né? Mas a gente vai falar na análise de cada um. O Luizão, que para mim é muito mais jogador que o Léo, me desculpa aí, pode não ser tão humilde, talvez seja tão humilde quanto o Léo, mas é zagueiro, né? O Léo é lateral esquerdo, joga improvisado na zaga, por todo erro de planejamento, contrata jogador errado, né? E o Beraldo, que o menino era da copinha, aí, jogando como titular. E no gol, um menino, uma criança, que não é criança, tem 23 anos, eu falo criança ironicamente, né? Porque ele não está preparado. Porque na live do intervalo eu falei criança, o cara tem 23 anos, ironicamente, uma criança que não está preparada para jogar no gol do São Paulo, que até pouco tempo atrás era terceiro goleiro, que tem que ser colocado aos poucos, ele tem que ser trabalhado, como todo moleque da base. Só que na situação atual do São Paulo, esses caras viram protagonistas, eles são obrigados a virar protagonistas sem ter a menor condição de ser protagonista. E aí a gente vê Thales Costa no meio, a gente vê o Beraldo, e aí, por mais geniais que esses jogadores fossem, que eles não são, esse é um problema também, eles não são geniais, eles não são craques. E esses caras, o São Paulo se estrutura nesses moleques. E aí, gente, não tem como. Se você olhar por esse lado, é um milagre o São Paulo não ter perdido do Fluminense, e é um milagre o São Paulo não ter perdido hoje. Conseguiu tomar 3 gols, tomou 4, né? Um foi anulado. Milagre. Eu não vou comemorar, gente, ficar feliz da vida, porque o São Paulo caiu para 10º lugar no Campeonato Brasileiro, 10º. Não sei como é que vai acabar a rodada, mas está ali, meio de tabela. Eu não vou ficar contente com isso. Podia ser, o que eu posso dizer para vocês, na minha opinião, assim, podia ser muito, mas muito pior. Esse time, com essas condições todas que a gente está conversando aqui, a falta de dinheiro, a falta de planejamento, a falta de jogador, era para estar lutando para não cair mais uma vez. E por incrível que pareça, não está lutando para não cair. O jogo, gente, foi um jogão, foi um belo jogo. O Internacional atacando, São Paulo atacando. Eu faço as anotações aqui, só tem lance de gol. O São Paulo sofreu um gol aos 3 minutos, numa falha bizonha do Thiago Couto, visivelmente nervoso. Contra o Fluminense, ele já estava nervoso. Ele tá um goleiro em formação ainda, né? Desengonçadão, ainda falhou bizonhamente no primeiro gol. O Nicão apareceu na área no cruzamento do Igor Vinícius. Nem um cruzamento, foi um passe do Igor Vinícius, vamos reconhecer. Foi um passe que ele deu para o Nicão, empatou. Aos 24, um gol do Inter, que o goleiro falha de novo, bizonhamente. A bola passa, e tem 2 metros de altura, a bola passa por cima dele. E o São Paulo conseguiu empatar numa bola que o Luciano recupera a bola, faz uma boa jogada com o Igor Vinícius, que devolve para o Luciano e ele encontra o Nicão, linha do VAR, ali traçada, o juiz deu gol. No gol do Inter, o São Paulo ficou reclamando de uma falta no Luciano, mas é o preço que a gente está pagando pelo VAR do jogo contra o Palmeiras, gente. Isso aí, aquele VAR vai custar caro, viu? Aquela arbitragem da Copa do Brasil vai custar muito caro, já está custando, mas acho que vai custar muito caro para o São Paulo. O Nicão empatou, aos 40, o Thiago Couto fez um pênalti. Ele pulou. Não pulou, gente. Como ele não tem experiência, ele foi estabanado na bola e o jogador espera o contato. O juiz tem que marcar o pênalti. Pênalti. O São Paulo foi para o intervalo perdendo. No segundo tempo, aos 4 minutos, teve um gol do Rafinha anulado. E aos 8 minutos, o gol do Luciano num cruzamento do Rafinha. E aí o Rogério teve que substituir, porque ele preservou alguns jogadores, né, deixou no banco, e teve que colocar, porque senão perde o jogo. O Rogério Ceni tem que fazer isso. Aos 17 ele colocou o Diego Costa, o Wellington e o Igor Gomes, saíram o Beraldo, o Marcos Guilherme e Nestor. Aos 33 o Nicão saiu com cãibra, entrou o Éder, que a gente vai falar de análise de cada um, e aos 45 o Thales, que estava cansado também, para o lugar do Pablo Maia. E no segundo tempo, por incrível que pareça, as melhores chances, as chances mais claras de gol, foram do São Paulo. O Thiago Couto, graças a Deus, se recuperou um pouco da catastrófica apresentação que ele fez no primeiro tempo, se recuperou, fez uma defesa importante numa entrada cara a cara ali, e nas bolas mais fáceis ele defendeu bem. E o São Paulo teve chance com o Luciano, teve chance com o Wellington, e não conseguiu aproveitar. Se você for ver em termos o que aconteceu, pela circunstância toda do campeonato, pelo que o São Paulo está vivendo, pelo que transformaram o São Paulo, um clube falido, sem dinheiro, sem planejamento, sem jogador, que foi destruído. Se você olhar esse lado, o copo cheio, você sai, não é feliz que eu tô aliviado com o resultado, como eu fiquei aliviado domingo contra o Fluminense. Eu fiquei aliviado. Mas se você for ver resultado, tabela, o 10º empate, né? E a gente vai caindo na tabela do Campeonato Brasileiro. A meta de ficar entre os 6 está ficando cada vez mais complicado. Então, eu queria muito saber a sua opinião, o que você acha de tudo isso, se você concorda comigo. Vamos dar as notas de cada um antes,
primeiro comentário fixado no XBet, você clica, usa o código promocional Barolo, tá bom? Vai estar no primeiro comentário fixado. Eu vou deixar esse menino, Thiago Couto, sem nota, eu não vou dar nota. Ele não está pronto, o menino que tem que ser colocado aos poucos. Um clube estruturado, um clube bem planejado, né, com planejamento, você vai colocando aos poucos. Ele era o terceiro goleiro, você tem um goleiro ali importante, de time grande, que vai treinando, outro goleiro como o Rogério Ceni, como o Zete fez com o Rogério Ceni, por exemplo. Você vai, não é para colocar o moleque numa fogueira, porque o terceiro goleiro do Santos se machucou, que era o titular do São Paulo, se machucou, e você tem que colocar o menino que 2 meses atrás era terceiro goleiro. E o treinador, que foi um dos maiores goleiros da história, disse que não tem dinheiro para contratar. A gente vai ficar com esses 2 goleiros. Se o Thiago Couto se machuca, entra o Yang, que é o goleiro da Copinha. É isso, gente. É o São Paulo. O São Paulo, o que fizeram com o São Paulo é isso. A gente chega nesse ponto. E vai fazer o quê? Ah, mas o Tadeu do Goiás. Ah, mas o Walter não sei o quê. Ah, não. Pode sonhar o que você quiser. Não vai trazer porque não tem dinheiro para trazer. Vamos ficar com isso aí. Até o final da temporada, esses 2 goleiros. O menino que não está pronto. Então, sem nota para o Thiago Couto. O Rafinha, para mim, ele também está jogando de terceiro zagueiro do lado direito. Acho que é a segunda partida dele na carreira. O cara tem 40 anos, fez 2 partidas como terceiro zagueiro. Foi mal, né, porque ainda até se adaptar ali, principalmente no primeiro tempo. Fez um gol contra. Mas aí eu queria muito saber, juro por Deus, o aproveitamento do Rafinha nos cruzamentos. A gente tem o Reinaldo que cruza 400 bolas por jogo, o Igor Vinícius que cruza 350, e eu queria saber o aproveitamento do Rafinha. Ele achou o Luciano dentro da área, num cruzamento que parece despretensioso, e o Luciano faz o gol de cabeça, só pela assistência do Rafinha, nota 6 para ele, porque acho que ele faz uma partida baixa. E se não está impedido milimetricamente, ele tinha um gol contra na comanda ainda. Beraldo, para mim, o Beraldo é o seguinte: você coloca o menino também inexperiente, que também é para ser colocado aos poucos. Para um jogo ele joga do lado do Miranda, aí num jogo de menor expressão ele joga do lado do Arboleda, e não tem condição, tem que jogar hoje. E para mim foi mal no primeiro tempo. Aí você joga esse menino do lado esquerdo da zaga e o ala que está protegendo, ajudando ele na marcação é o Marcos Guilherme, porque não tem ala, não tem lateral. O Reinaldo está machucado e vai saber quando volta. Capaz do Arboleda voltar antes do Reinaldo. Então joga o menino inexperiente com o Marcos Guilherme de ala. Você tem a responsabilidade do Beraldo, né? Que foi, para mim, estava perdido ali. Mas também, olha a circunstância. Vou deixar sem nota também. O Luizão, que tomou um cartão amarelo injusto, que ele foi na bola, para mim já é um que tem personalidade, que entrou bem. Vai oscilar também. Qualquer outro, ele pode errar numa partida importante, numa partida mais fácil, porque ele é novo, ele vai oscilar. Mas para mim, o comportamento dele como zagueiro, para mim já me agrada mais do que o Léo. Até porque o Léo não é zagueiro, o Léo é lateral esquerdo. O Léo joga improvisado de zagueiro. A gente podia ter o Valse como zagueiro, mas o Valse está aí há 3 anos parado. Tá? Pelo menos há 6 meses que ele está recuperado e não volta a jogar. Porque ele caiu lá no Triângulo das Bermudas e ninguém fala mais do Valse. Então você tem que improvisar o Léo. Para mim, o Luizão já é mais zagueiro que o Léo. Nota 7 para 8 para o Luizão. O Igor Vinícius, se pudesse escolher, eu colocaria o Igor Vinícius de ponta. Ele não pode ter responsabilidade defensiva, porque na defesa ele é uma catástrofe. Ele erra passe, ele faz tudo errado. Do meio de campo para frente, ele cruza 300 bolas, mas ele deu um passe para o Nicão, ele não cruzou, ele deu um passe para o Nicão. E ainda deu 2 bons cruzamentos para o Luciano, 2 passes, né? Um passe para o Nicão e um passe para o Luciano, como ponta, jogando como ponta. Então, para mim, eu colocaria ele como ponta, não como ala. Então, nota 6, 6,5 pro Igor Vinícius. É que ele erra muito, né? Erra passe, erra saída de bola, ele erra muito mais do que acerta. Mas hoje o que ele acertou foi muito importante. O Thales Costa, no segundo tempo, eu mal ouvi falar no nome dele, para mim ele jogou um pouco abaixo hoje, mas também é um jogador que não pode ser protagonista, né? Não pode ser o Thales, não pode ser o cara que vai marcar, que vai segurar, que vai articular, que vai ter saída de bola. Não dá para ser o Thales Costa, não é. Ele também não é gênio e não está preparado. Então, nota 6 para o Thales. O Nestor, vocês viram o comentarista do primeiro? Eu não sei o nome, não guardo, sou péssimo para guardar nome, não é nem falta de respeito. Se o Nestor já se acha o De Bruyne, se ele ouviu que o comentarista do Premier falou dele, ele vai se achar o Cristiano Ronaldo, ele vai se achar o Beckenbauer, porque o cara falou, parecia que o Nestor era o melhor jogador do mundo. Jogou tão bem que foi substituído. Ele acertou um passe para o cruzamento do Igor Vinícius, um passe e chutou uma bola na trave. O resto ele errou tudo. Mais para o comentarista. É que eu não gosto de. Assim, eu não acompanho muito mais comentários, porque algumas coisas vão me, né,
comentarista de terno e gravata, fala de futebol de terno e gravata. Eu não gosto, eu procuro outras coisas, vou ver mídia alternativa e tal. E ontem eu estava assistindo, eu não sirvo também para ser comentarista, porque eu não entendo nada de futebol, se for comparado com esses caras. Ontem eu estava assistindo o jogo do Vasco, e um dos comentaristas, que eu também não sei quem é, falou assim, que a principal qualidade de um jogador do Vasco, eu não lembro que era a temporização. Vocês perceberam a temporização desse jogador? Juro por Deus. A minha mulher estava assistindo o jogo comigo, ela falou, o que ele falou? O que o cara joga do quê? Falei, a temporização dele. Então, eu não entendo nada. Esses caras que manjam muito de futebol, né? Talvez eu vou gravar o vídeo de gravata, de terno e gravata. A temporização. Então, vamos dizer que a temporização do Nestor hoje não foi muito boa, nota 5. O Gabriel, que é o único que marca, né, que dá bote, eu achei que ele teve um pouco abaixo hoje, nota 6, 5,5, 6 para o Gabriel. O Nicão fez os 2 gols, estava lá de centroavante, oportunista. A maior contratação do São Paulo. O São Paulo vai gastar 32 milhões com um pacote Nicão, nosso camisa 10. É um bom planejamento isso para você? Não sei. Mas fez os 2 gols, nota 8,5, 9 para o Nicão. O Luciano fez 3 gols nos últimos 4 jogos contra o Inter, 8 gols nos últimos 6 jogos, e a postura brigadeira de sempre. Perdeu um gol ali no cruzamento do Guarani, que ele bateu por cima, mas para mim também ele e o Nicão, o Luciano, para mim, um dos melhores em campo, nota 9, 8,5, 9. O Marcos Guilherme, gente, ele foi o Marcos Guilherme. O Marcos Guilherme é isso aí. Ele vai ajudar, ele vai correr, não teve perna no final ali, que ele também teve sem jogar, mas é isso aí, ele não vai decidir, ele não vai ser o protagonista, ele não vai fazer 3 gols por jogo, ele não é. O Marcos Guilherme é isso aí. E o São Paulo contratou o Marcos Guilherme sabendo que o Marcos Guilherme é isso aí. 6 para o Marcos Guilherme. Quem mais? Aí os caras que entraram. O Diego Costa entrou ali para... Quase deu uma entregada quando ele vai ser zagueiro construtor, que ele quer sair driblando, perde essa mania. Vou deixar sem nota. O Wellington perdeu um gol cara a cara. Nota 5. O Igor Gomes como é que o Rogério falou? Balanço defensivo que ele faz, ofensivo. Tentou uns bons passes ali, mas teve pouco tempo para ficar sem jogar, sem nota. E o Pablo Maia também. Agora, ele colocou o Éder. Gente, o que o Éder fez hoje? Sabe o que ele fez hoje? Todo jogo eu falo o que ele fez, né? Detalhadamente o que ele fez. Ele errou um passe, ele errou um cruzamento e deixou no lance, ele estava impedido. Mais uma vez, esse jogador que ganha 700 mil reais, isso é planejamento? Essa diretoria aí. Isso é planejamento? Você trazer um jogador desse que custa 700 mil reais por mês para entregar o que ele entrega? Ah, mas a culpa é do Leco. Não, é dessa gestão aqui. Dos mesmos caras que trouxeram o Éder, trouxeram o trator sem freio e trouxeram o Orejuela. Então, por isso que eu falo para vocês que não tem santo. Que nota que eu não tenho coitadinho nem santo? Que nota que eu vou dar pro Éder? Fica a seu critério aí. E o Rogério Ceni, assim, o Rogério Ceni mexeu ali, trocou errado. O que o Rogério Ceni vai fazer, gente? Me fala. O que o Rogério Ceni poderia ter feito hoje melhor para ganhar o jogo? Ele tentou ganhar, ele colocou os... Então, o Rogério Ceni, que para mim ainda é um técnico em formação, para mim ele está sofrendo mais uma vez, talvez até mais do que ele sofreu na primeira passagem. Porque ele tenta, mas... o que ele tem na mão, que já não é, se tiver todo mundo aí, já não é grande coisa, né? Não é um elenco tão ruim, até porque a folha de pagamento é altíssima, né? Mas se tiver todo mundo aí, já é difícil. Do jeito que o time tá, o Rogério Ceni tá fazendo, talvez, mais do que eu, pelo menos, esperava na atual circunstâncias. A arbitragem desse Marcelo de Lima Henrique, a arbitragem brasileira, a gente é fraco, inverte falta, não dá, não vê a bola, bandeirinha ruim, que erra tudo, né? A arbitragem brasileira é esse lixo que a gente está acostumado. Eu volto amanhã, meio-dia, a gente já fala, já saiu a data dos jogos contra o América, a gente fala bastante sobre isso e é isso. Vamos ver a expectativa aí, vamos ver a expectativa da chegada da Fly Emirates. É isso. Deixa seu comentário aí, se inscreva no canal. E a gente se encontra amanhã, meio-dia, tá bom? Fiquem com Deus aí, obrigado. Quero muito saber a sua opinião. Forte abraço, tchau.